A torcida do Flamengo está empolgada com a excelente vitória diante do Fluminense. Empolgada com os golaços feitos na partida, mas tem um detalhe que não pode passar desapercebido e nesse vídeo você vai receber. O Flamengo anulou o Fluminense como poucas vezes acontece desde que Fernando Diniz chegou por lá. Normalmente os tricolores tentam 18 chutes para o gol numa partida. O Flamengo normalmente concede cerca de 8 chutes a gol numa partida, entre as finalizações certas e erradas. Nesse jogo, o Fluminense, apesar de ter 55% da posse de bola, finalizou só 4 vezes. Como é que o Flamengo fez para defender tão bem contra essa equipe tão ofensiva como é o Fluminense? Eu vou te contar nesse vídeo agora, falando sobre tática sem tatiquês. Não esquece de se inscrever no canal aí, deixa o teu like e vem com a gente aqui acompanhar mais essa análise. Bom, o Fluminense ia tentar ficar com a bola, tudo bem. O Flamengo ia tentar também construir bem, perfeito, tudo dentro do esperado. Uma novidade que a gente buscava saber nesse jogo é se o Tite ia manter o padrão defensivo mais zonal contra um Fluminense que aglomera muita gente num setor. E isso aconteceu. Isso, gente, é muito difícil. Você marcar alto zonal é muito difícil, especialmente contra uma equipe que coloca superioridade numérica nos setores. Normalmente, os técnicos do Flamengo que tiveram êxito contra o Fluminense marcavam o individual. Vamos ver como é que o Tite fez. Aqui a gente vê o time no 4-1-4-1, os 4 meias ali, os 2 pontas e os 2 meias ali, marcando as linhas de passe, fechando as linhas de passe, mas quando o Fluminense volta, né, tocar para trás e voltar para uma primeira fase de construção, o Arrasca vai saltar junto do Pedro, fazer ali uma sombra, né, e tentar fechar linhas de passe por dentro para esses 3 jogadores que começavam a construção, né, Martinelli nesse momento e os 2 zagueiros do Fluminense, enquanto o Ayrton Lucas e o Cebolinha vigiavam os pontas, formando esse 4-1-3-2 que o Flamengo sempre forma quando vai subir o seu bloco. Mas tem um detalhe a mais aí que gerou a grande superioridade do Flamengo. O Varela, que é o lateral direito, assim como o Ayrton Lucas, que era o lateral esquerdo, tinham a responsabilidade de encurtar o espaço e marcar, saltar essa pressão para marcar os pontas ou quaisquer jogadores que subissem ali naquela linha. Só que o Fluminense, como aglomera muita gente no campo de ataque, no corredor lateral, ele fazia superioridade numérica nesses setores, fazendo com que os jogadores dividissem essas referências. E aí, o Flamengo contou com uma ótima atuação defensiva do Varela e do Ayrton Lucas, que eu vou mostrar para vocês, mas especialmente com uma certeza, uma convicção no seu propósito, que até quando as jogadas davam errado, o time do Fluminense não conseguia chegar com tanta gente no campo de ataque. Então, eu sempre falei sobre essa coisa meio ilógica do jogo do Diniz. Ele consegue aglomerar jogadores no corredor lateral, consegue chegar até a linha de fundo muitas vezes, mas aí acontece isso aí, ó, não tem ninguém na área, vai entrar um jogador na área, mas a bola vai passar e vai ser defendida, e o Tite pagou para ver, né, que não conseguiriam finalizar contra ele, e foi muito bem sucedido. Aqui de novo, 4-1-3-2 montado, o Luiz Araújo consegue interceptar esse passe muito ruim dos zagueiros que são maus passadores do Fluminense e o Felipe Melo em campo. Zagueiros que são maus passadores para um estilo de jogo que depende de qualidade no passe. Aqui o Luiz Araújo conseguiu fazer o corte, tentou finalizar, acho que até foi uma decisão equivocada, mas mais uma vez o Flamengo com superioridade. Agora o perde pressiona. Inversão do Léo Pereira no Cebolinha, o Cebolinha vai para 1 contra 1, vai perder a bola, e aí os jogadores do Flamengo vão pressionar muito alto no perde pressiona, e aí sim, já é individualizado, ou até mais do que isso, né? Por 10 segundos, esses caras vão marcar alto. Não deu certo? Volta para o zonal, estamos aí de novo com 4-1-3-2, e aí o Fluminense vai ter as suas linhas de passe fechadas, e aí, na hora que vai sair a inversão, Varela extremamente atento para compensar, encurtar o espaço ou até antecipar, como ele fez nesse lance, que quase gera uma chance de gol para o Pedro, que acabou dominando um pouco mal. Do outro lado, isso também acontecia. O Fluminense tentava forçar mais o jogo do lado direito da defesa do Flamengo, muito por uma característica, o John Arias estava caindo por ali também,
e fazia superioridade numérica. O Flamengo pagava para ver e tentava fechar linhas de passe, tentava encurtar esse espaço, dificultar as decisões, e mesmo com superioridade numérica, o Fluminense às vezes não conseguia até a linha de fundo. Quando não conseguia, tentava uma inversão e a mesma coisa acontecia do outro lado. Ayrton Lucas saltando pressão e conseguindo essa roubada de bola que sai pela linha lateral. E foi essa a tônica do jogo. E aí o Fluminense saindo mais uma vez, a marcação zonal de novo aparecendo, e aí a bola vai sendo trocada de passe, o Flamengo tenta fechar as linhas de passe e o Fluminense precisa forçar essa bola. Força a bola, erra o lance, Ayrton Lucas corta e o Flamengo vai ter uma chance clara de gol com o Varela dentro da pequena área que foi bloqueado. Isso foi tudo a partir de estratégias defensivas. Aqui, de novo, o Flamengo finaliza de longe, consegue o Fluminense bloquear o chute, o Flamengo perde pressiona, mas o Fluminense consegue acionar um contra-ataque aqui para o John Arias. Nessa hora, o que o Flamengo ia fazer? Tinha ali perto o Luiz Araújo correndo para trás para brecar o avanço do Arias e logo em seguida o Varela já estava ali no setor. E aí, o Fluminense voltando a trocar passes, vai sobrecarregar o lado ali do Luiz Araújo, que vai ficar com 2 jogadores, e para completar, o Marlon vai tentar correr com a bola em direção a ele para libertar os jogadores para atacar as costas dele. Aí sim o Fluminense consegue gerar uma superioridade e vai ter uma bola aí aberta, uma bola descoberta para dar um passe em profundidade. Conta com a ótima atuação defensiva do Guilherme Varela, que consegue defender muito bem as próprias costas. O Fluminense nenhuma vez na temporada tinha finalizado tão pouco. No ano passado inteiro, eu também não encontrei dados de tão baixo número de finalização do Fluminense. O Flamengo pega o campeão da América e fecha a baliza. Jogou com um misto, cara, 7 jogadores iguais ao time que enfrentou a LDU. Um dos 7 que não jogou foi o Keno, que se machucou. Outro era zagueiro, mas entre os caras ofensivos do time, que estavam ali para construir chances, só o Ganso não jogou, e jogou o Renato Augusto. Eu acho o Renato Augusto mais jogador que o Ganso, a carreira dele fala por si, inclusive. Então, o Flamengo foi muito superior ao Fluminense, não só na parte ofensiva, que gerou seus 2 gols, mas especialmente em todo o plano tático do jogo, que fez com que o Flamengo e o Tite fizessem uma aposta ali alta e conseguisse ali, com a sua coordenação, com a confiança no trabalho, com a confiança dos atletas e com uma atuação soberba, especialmente do Guilherme Varela no aspecto defensivo, neutralizar as jogadas do Fluminense com os laterais, os 2, muito atentos ao salto de pressão, equilibrando o jogo, dificultando a vida do passador e fazendo o Flamengo muito, muito, muito forte defensivamente. No segundo tempo, o Fluminense foi ali de novo fazer aquela estratégia de colocar o André para ser um dos zagueiros, colocou o Alexander Canhoto para jogar na lateral direita, depois colocou o John Kennedy e o Terãs para conseguir aí mais gente no ataque, e o Flamengo não mudou sua estrutura defensiva. E ainda colocou gente nova. O Bruno Henrique, por exemplo, foi o jogador que mais desarmou na partida, mesmo jogando pouquíssimo tempo e jogando ali. O Flamengo soube trabalhar a altura dos seus blocos no segundo tempo, conseguindo até fazer gols de transição rápida, saindo desde o seu goleiro. Então, o Flamengo fez uma partida ótima com o dedo do treinador, e especialmente no aspecto defensivo. É o trabalho mais promissor do Brasil nesse início de temporada, sem sombra de dúvida. O time está pragmático demais? Bom, eu discordo, eu já vejo muita coisa ofensiva também acontecendo. Um time com tantos talentos dificilmente vai produzir poucas chances. Mas um time que fica baliza a 0, sem sofrer gol, praticamente sem deixar adversários finalizarem, é mais ainda do que isso. Um time como o Flamengo, não sofrendo gols, dificilmente fica sem um título, por exemplo, de Campeonato Brasileiro. Os primeiros pontos corridos da temporada já foram vencidos e foi a Taça Guanabara. Taça Guanabara não vale nada? Beleza. Ano passado, o Flamengo não ganhou. Esse ano, Botafogo ou Vasco, um dos dois não vai nem para a fase final do Campeonato Carioca. Então, é pouco, mas é melhor do que nada. E tem gente, outros 3 no Grande do Rio, que não tem. Então, ótimo trabalho do Tite, promissor início do Flamengo, e resta a gente acompanhar cenas dos próximos capítulos. Vou tentar
amanhã trazer um pouco sobre aspectos ofensivos do Flamengo nesse jogo, tá bom? Muito, muito obrigado e eu fui.